Olá, meus amigos, clientes, donos de imobiliárias, corretores de imóveis autônomos. Estou aqui gravando esse vídeo para a gente falar a respeito da reforma tributária, um assunto tão importante para todos nós aqui que trabalhamos nesta área, né? Então vamos lá. O vídeo vai ser um pouquinho longo, porque eu pretendo fazer aí um panorama, tratar aí os assuntos mais importantes, tá? Então, como os nobres colegas já devem estar sabendo a respeito da reforma tributária, né? Que já tivemos aí a Lei Complementar 214 de 2024 e começa a vigorar já agora em janeiro de 2026. Lá na Lei Complementar, no capítulo 5, que trata sobre bens imóveis, lá nós identificamos que o IBS mais o CBS está sendo instituído aí no setor imobiliário, né? Então vamos fazer uma análise aí a respeito disso, né? O que a lei muda na prática? Como que é hoje, né? Vamos lá, hoje a tributação é pulverizada, né? Em locações existe o imposto de renda pessoa física e pessoa jurídica. No caso tem o ISS para pessoas jurídicas e as alíquotas do IRPF, elas são em torno aí, começa com 7,5% e vai até 27,5%, né? Como nós já sabemos. E quando ocorre uma venda pessoa física, existe a questão do lucro imobiliário, que é o imposto de renda sobre ganho de capital de 15% a 22,5%, né? E existem também existe a questão da isenção, né? Se for um imóvel único, de até 440 mil, e se não houver uma outra venda aí nos últimos 5 anos, né? Existe a substituição também, né? Se compra um outro imóvel até 180 dias, não paga esse imposto. Então isso todos já sabemos, né? Agora, quando é venda pessoa jurídica, incide aí o imposto de renda pessoa jurídica, CSLL, PIS, COFINS, podendo ser cumulativo ou não cumulativo, né? Na construção civil existe um regime especial, ISS, PIS, COFINS, né? E nas seções existe o IRPF ou IRPJ, aí dependendo, tá? Então o sistema é fragmentado, com alíquotas distintas e sem crédito financeiro amplo, tá? Como que vai ficar? O setor imobiliário ele vai entrar no regime de IBS mais CBS. O IBS é o estadual municipal e o CBS federal, né? A competência deles é essa. E vai ter um capítulo próprio aí criando o quê? Contribuinte pessoa física em alguns cenários, que é uma novidade histórica, tá? Vai ter redutor de ajuste por imóvel e um redutor social para imóvel novo e para locação residencial. Então vai ter aí alíquotas reduzidas, né, que chega aí de 50% a 70%. Então vai existir uma nova base de cálculo, tributação por pagamento e não por faturamento. Outra novidade é o CIB, né, que é um código nacional obrigatório que todos os imóveis terão, né? E esse impacto aí direto nas imobiliárias e corretores de imóveis. É um impacto direto, não tem como fugir, tá? Então precisamos entender e compreender como que vai ficar tudo isso. Lógico que é muita informação, mas a gente tem que ir aos poucos já mastigando isso, né? Então, na regra atual, hoje, como que funciona? Quem se torna contribuinte pessoa física hoje não é contribuinte de tributo sobre consumo. A pessoa física não é hoje, né? Ela não paga PIS, COFINS e ISS em vendas ocasionais, em locações, nem cessão de direito. Ele só paga imposto de renda sobre ganho de capital em vendas e imposto de renda sobre aluguel. Até aí, tá? É assim que é até hoje. Como que vai ficar a nova regra? A pessoa física passa a ser contribuinte de IBS e CBS quando ultrapassar alguns limites objetivos, né? Em caso de locação, cessão e arrendamento, se no ano anterior a receita for maior que 240 mil no ano, tá? O que dá 20 mil por mês, né? E possuir mais de 3 imóveis distintos locados,
tá? Ou se ele vender imóvel ou cessão de direito, mais de 3 imóveis no ano, ou venda de imóveis construídos por ele também, se vender mais de um imóvel construído por ele nos últimos 5 anos, aí a pessoa física pode virar contribuinte. Inclusive ele pode virar contribuinte no próprio ano, quando ele já exceder as 3 vendas ou exceder 20% do limite, da receita limite da locação, que é 240 mil, a receita limite seria 288 mil. Então, já passa a pagar a partir do momento que excede. Por isso que é importante, né? Não dá, dependendo do que ocorrer no decorrer do ano, a pessoa física já vai se tornar contribuinte, ela não vai poder esperar chegar em janeiro para depois ela declarar, não vai poder, porque já vai estar devendo, já vai, né, provavelmente vai ter multa. Ainda não sabemos as regras, né? Mas devemos entender isso. Então, vamos pegar aí algum exemplo prático, né? Um locador pessoa física que vira contribuinte, né? Vamos pegar um exemplo aí. Um locador tem 4 apartamentos de aluguel, receita anual de 270 mil. Ele vira contribuinte do IBS e CBS, né? Só que existe aí a questão da locação ser tributada de uma forma aí com uma alíquota reduzida de 70%. E também vai ter o redutor social de R$600 por mês para imóvel residencial, né? Então devemos entender isso. Vamos pegar um exemplo de uma pessoa física que vende 4 imóveis no ano. Mesmo que sejam antigos, baratos, né? A venda do 4º imóvel, ele já se torna contribuinte. Então, nos 3 imóveis ele não é contribuinte. A partir do 4º ele passa a ser contribuinte imediatamente, né? E as vendas subsequentes entram aí no regime, tá? Então, como que vai ser aí as operações tributadas? Está lá no artigo 252. Como que é hoje? A locação não incide ISS nem PIS e COFINS, certo? A venda pessoa física também não incide ISS, incide somente o imposto de renda sobre ganho de capital, que já falamos. A venda pessoa jurídica incide imposto de renda pessoa jurídica, CSLL, PIS, COFINS e às vezes até ISS, ok? Construção civil, a incidência mista, né? ISS mais PIS e COFINS, e na intermediação somente o ISS. Como que vai ficar isso? Toda pessoa, tudo passa a ser tributado por IBS mais CBS, exceto nas exceções específicas que já explicamos aí, né? Então, as operações que vão ser tributadas, alienação, cessão de direitos, né, alocação ou cessão onerosa, arrendamento, administração de imóveis, intermediação imobiliária, corretores imobiliários vão pagar também, tá? Construção civil. As operações não tributadas são permuta sem torna, então troca de imóvel sem devolução, sem diferença de valor de pagamento, não vai ter tributação, tá? E quando houver um direito real de garantia, o que é direito real de garantia? Quando é instituído ali uma hipoteca, uma penhora sobre o imóvel ou alienação fiduciária, né, quando tem o financiamento, então não vai ser tributado, tá? E também nas operações de fundos patrimoniais, também não. Então, vamos lá. Vamos pegar um outro exemplo na intermediação imobiliária, né? Hoje, incide ISS, né, numa intermediação imobiliária. No futuro, vai incidir IBS mais CBS sobre a comissão. E na administração de imóvel, a taxa administrativa vai ser tributada por IBS e CBS. Vai ter uma alíquota reduzida, mas vai ser tributada. A alíquota reduzida é em 70%, né? E na permuta sem torna, continua sem tributação, tá? Agora, uma outra questão muito importante, a locação curta. Essas locações até 90 dias, está lá no artigo 253, né? Nas locações residenciais de até 90 dias, a tributação vai ser igual hotelaria. Então serão tributados todos.
Quem aluga por Airbnb, quem aluga por temporada, aluga alguns dias, vai pagar IBS e CBS, tá? Então, nesse exemplo Airbnb, devem ter outros aplicativos aí que também fornecem esse serviço, vão ter que pagar, tá? Os proprietários vão ter que pagar o IBS e CBS também, porque vai ser tributado igual hotel, tá? Então é isso, vamos seguindo aí para mais. Também na locação, também a base de cálculo ela vai incluir juro, atualização, variação monetária, variação cambial. Isso vai incidir sobre tudo isso, tá? Então aquele valor teve o juro, vai incidir com o juro. Agora na locação não vai incluir IPTU, condomínio, né? Na venda não vai incluir sobre o valor do ITBI também, né? As taxas cartorárias também não. Então, o que a gente percebe? Hoje, muitos locadores fazem contrato, imobiliárias, né? Fazem contrato em que é um pacote a locação, tá incluso o condomínio, IPTU, coloca lá o aluguel, um exemplo, valor R$5.000, já incluso o condomínio IPTU. Se ele fizer isso, ele vai pagar IBS e CBS sobre o valor do pacote. Então é importante, já era importante, agora mais importante ainda, nos contratos de locação estarem descritos separadamente. Valor do aluguel X, condomínio por conta do locatário, IPTU por conta do locatário, do locador, tem que estar descrito, tá? Isso é importantíssimo, né? Devemos nos atentar aí. E também na intermediação imobiliária, cada corretor vai tributar a sua própria parte da comissão, né? Então, vamos supor que uma comissão total de R$30.000, o corretor A recebe 10, o B recebe 20, cada um tributa somente sobre a sua parte, né? Então vai ter um valor de referência que vai ser criado aí, o valor de mercado oficial vai ser criado pelo Sinter, né? Que vai servir para arbitramento, para redutor de ajuste, é o valor que eles instituírem lá na Sinter, que acredito que a comissão ainda nem foi criada, né? Mas é assim que vai ser, tá? Não vai ser um valor que a gente vai determinar sobre o valor do imóvel, tá? O órgão que vai determinar o valor que vai ser instituído para o imóvel, tá? Então, as imobiliárias já vão ter que se preparar, porque vai ter divergência entre preço real e valor de referência, né? Que é um outro problema também. Então, um tema aí importante nessa questão é o redutor de ajuste, que está no artigo 257 ao 258, que é um crédito atrelado ao imóvel, tá? E vai ser usado para reduzir a base de cálculo da venda futura, tá? Então isso é importante, esse redutor, né? E vai ser possível assim utilizar créditos de um para outro, né? De um comprador para um vendedor, se ele for contribuinte também. Então aí ele entra no redutor, né? Ou se o comprador for contribuinte, ele herda o redutor. Então precisa, é um assunto mais complicado, mas veremos aí no futuro, tá? Então existe o redutor social para venda também de R$100.000 para imóvel residencial novo e de R$30.000 para lote residencial. E no caso de locação, o redutor social ele está no valor de R$600 por mês por imóvel residencial. Então vai ter essas alíquotas reduzidas, né? Então a alíquota reduzida para toda operação imobiliária, a alíquota final reduzida em 50%, e na locação vai ter a alíquota reduzida aí, a redução de 70%, né? Isso tentando tornar a tributação um pouco mais leve, né? Porque vocês já perceberam que o que vai ocorrer? Na verdade, vai aumentar, né? Vai aumentar a tributação. Não tem jeito, porque o imposto de renda vai continuar
tributando. Imposto de renda pessoa física e pessoa jurídica continua do mesmo jeito, tá? Esse IBS-CBS não vai entrar no lugar do imposto de renda pessoa física e pessoa jurídica. Não, muitos estão achando que é isso. Não, não é. Vai ser acrescentado. O IBS-CBS é um imposto a mais para os casos que nós estamos aqui tentando explicar, tá bom? Então, quem serão os contribuintes sujeitos passivos? O alienante, o cedente, o locador, o arrendador, o comprador em adjudicação, o administrador, o corretor, o construtor, todo mundo, tá? E também, falando aí do Cadastro Imobiliário Brasileiro, que é o CIB, que é essa novidade, está lá no artigo 265 ao 270, vai ser obrigatório constar no CIB, no Cadastro Imobiliário Brasileiro, contratos, escrituras, né, obras, habite-se, matrícula, alvará, tudo que ocorrer vai ter que estar lá, tá? E ainda não está sendo instituído, né? Alguns lugares começou aí, mas ainda não, oficialmente não está funcionando aí, ainda não foi criado, não foram criados os cadastros de todos os imóveis, mas já está em andamento, tá? Então, resumindo o impacto prático aí para o locador pessoa física, ele pode se tornar contribuinte, a sua locação passa a ser tributada e com alíquota reduzida, né? E redutor social. Agora, a pessoa física investidora, se ela tem rotatividade de imóveis excessiva, vai virar contribuinte. E se ele vender habitualmente, também vai entrar no regime, tá? Se equiparando aí praticamente a uma pessoa jurídica. E para as imobiliárias, né, qual o impacto, né? Então vai ter a necessidade de obter o CIB de todos os imóveis. As imobiliárias vão ter que fazer isso, as administradoras vão ter que obter de cada imóvel. Também as notas fiscais terão que indicar os códigos, as comissões devem ser segregadas por corretor separadamente, né? Então vai ter um ambiente mais digitalizado e aumento de responsabilidade operacional. Pensando assim, eu acredito que o custo vai ficar mais alto, né, amigos? O custo vai acabar ficando mais alto. Aquela imobiliária que cobra taxa administrativa baixa, né, e administra poucos imóveis, ou mesmo que seja bastante, mas se ela cobra pouco na taxa administrativa, já está no limite, será que ela vai conseguir contratar mais funcionário para cumprir tudo que precisa ser cumprido, os cadastros, acompanhamento e tudo mais? Pode ser que não. Então, para o locador, acredito que vai aumentar. O locador vai ter que pagar mais para as imobiliárias, tá bom? Então, outra coisa, para os corretores, fora o imposto que ele já paga, que nós já falamos, que pode ser de 7,5% a 27,5%, o imposto de renda pessoa física, se ele não for PJ, ele ainda vai ter que pagar IBS e CBS sobre a comissão, né? Tá? Então, também o corretor vai tributar apenas sua parte, cada um a sua parte, né? E então a documentação vai passar a ser mais rigorosa também para os corretores, tá? É isso. Então existe aí a transição, né? Que começa em janeiro. Em janeiro de 2026 vai iniciar aí uma alíquota teste, né? Que é 0,1 e 0,9, somando 1% total IBS e CBS. Então vai ser criado ainda o redutor de ajuste, né? Em 2027 provavelmente o CIB, o Cadastro Imobiliário Brasileiro, já vai estar implementado ou vai estar em vias de, e aí a pessoa física começa a ser fiscalizada aí como contribuinte. Então, o que realmente muda? Conclusão da Lei Complementar 214 de 2024. Cria um verdadeiro regime tributário imobiliário que converte pessoa física em contribuinte em várias situações,
centraliza toda a tributação imobiliária em IBS e CBS, cria redutor de ajuste, que é uma inovação mundial, né? Reduz drasticamente a complexidade das regras atuais, assim, a ideia é essa, pelo menos, né? E aumenta a rastreabilidade via CIB. Cada vez mais está sendo rastreado tudo que nós fazemos, né? Tudo. Então, fica aí o ponto de atenção. E aproxima a imobiliária do papel de compliance tributário imobiliário. É o que eu estou falando. Vai ficar mais caro. Vai ficar mais caro para todo mundo. Vai ficar mais caro para o locador que contrata a imobiliária, ele vai ter que pagar mais para a imobiliária. Acredito eu. Ele vai ter que cobrar mais caro o aluguel para compensar o imposto. O locatário vai ter que pagar mais caro. Resumindo, quem sai mais prejudicado são os mais vulneráveis aí economicamente, com certeza, né? Então vamos pensar aí na linha do tempo, quando que começa a pagar, né, o IBS e o CBS. Então 2026 é um ano teste, né, que vai ter o CBS 0.9 e o IBS 0.1. Então as empresas e pessoas físicas já vão ter que destacar isso nas notas. Então o impacto financeiro é neutro, né? O que se recolhe de CBS e IBS é compensado com PIS e COFINS e na prática não aumenta a carga, tá? Por enquanto. Então, para que serve esse ano teste? Para testar os sistemas e começar a montar o redutor de ajuste com base nos imóveis existentes já até 31/12/2026. Porque aí em 27 começa aí o redutor de ajuste, provavelmente, né? Em 2027 a 2028 vai ter já a CBS cheia e o fim de PIS e COFINS. E o CBS entra efetivamente em vigor em 2027, substituindo o PIS e COFINS. E o ICMS e ISS ainda vai existir, né? O IBS continua só em patamar simbólico nessa transição. E aí no setor imobiliário, operações com bens imóveis passam a se enquadrar no regime específico da lei complementar 214 para a CBS. Redutor de ajuste já pode ser usado para reduzir a base CBS nas alienações. E o redutor social já passa a valer para a CBS também, venda de residencial novo e locação residencial. Em 2029 a 32, percebe que é bastante tempo, né? 2029 a 2032 o IBS vai substituindo o ICMS e o ISS gradualmente. Então aí começa a transição do ICMS e ISS para IBS. E o IBS ganha peso crescente, né? Ele vai crescendo. E o ICMS e ISS vai caindo, provavelmente. Então, a mesma regra de regime específico imobiliário passa a valer também para IBS. Então, vai ter CBS cheia desde 2027 e IBS crescendo gradualmente até 2032. E 2033 em diante, vai estar um novo sistema aí pleno, né? E aí o PIS, COFINS, ICMS, ISS, né? E o IPI, salvo aí as exceções do ZFM, saem de cena. Fica então CBS, IBS, né? E o imposto seletivo. No imobiliário, todas as operações seguem um regime específico, vai ter a redução de alíquota de 50% ou 70% e o redutor de ajuste mais redutor social também operando em conjunto. Isso, mais algum ponto importante? Existe aí a questão do redutor, que é um assunto um pouco mais complicado, que é importante fazermos aí alguns vídeos futuros explicando sobre isso, tá? Um ponto importante também é que o limite lá que nós falamos no início, dos 240 mil na alocação no ano, né, 20 mil por mês, é corrigido, tá, pelo IPCA. Então acredito que já vai ter correção, já não é limite de 240 mil, é para ser mais que isso já se tiver a correção, né? Porque assim está dizendo a lei, que vai ter a correção.
Então vai ter redução e vamos seguindo. O que é importante falar também, acredito que basicamente é isso, né? O vídeo acabou ficando aí um pouco curto, 25 minutos. Acredito que também ficou aí, tem bastante dúvida, existem bastante dúvidas aí nesses pontos que foram falados, mas a gente vai mastigando aí aos poucos, né? E aos poucos a gente vai aprendendo, entendendo aí sobre essa reforma, sobre a reforma tributária, tá bom? E aí, segue a gente, compartilha, se tiver alguma dúvida, a gente, no tempo aí, sendo possível, a gente tenta também esclarecer e responder nas mensagens, tá certo? Um grande abraço a todos e sucesso!